Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para ajudar o autor e apoiar o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 1. Capítulo 3, Fim e Começo. Ei, cara, não fique olhando para o espaço desse jeito. Você quer uma able. Assim que Subaru voltou a si, havia uma fruta vermelha madura na frente de seu rosto. Parecia uma maçã e, enquanto ele a olhava, a frase fruto do conhecimento passou por sua mente. Era o fruto proibido que, quando comido, resultava na expulsão do paraíso. Se Subaru comesse aquela fruta agora, isso o salvaria da situação inexplicável em que se encontrava. Ei, garoto, disse um homem de meia idade, franzindo a testa e chamando Subaru, que estava completamente indiferente. Subaru saiu lentamente do vago limite de sua consciência para a realidade. Quando voltou, levantou a cabeça de repente. Olhou para um lado e para o outro, com o coração batendo ferozmente e a respiração irregular. Ele estava em frente à loja de frutas na rua principal, pouco depois do meio-dia. Havia vários legumes e frutas coloridos dispostos, e a pessoa que estava em frente a esses produtos era um homem de aparência severa, o dono da loja com uma cicatriz branca no rosto. Essa era a rua cheia de gente que Subaru já tinha visto várias vezes antes. Ele coçou a cabeça. Eu simplesmente não entendo, ele murmurou, e então, tomado por tontura e náusea, desmaiou no local. Ao sentir um jato de água fria em seu rosto, Subaru conseguiu, de alguma forma, trazer sua consciência enlameada de volta à realidade. Subaru olhou para a jarra de água vazia que o dono da loja de frutas havia trazido para Subaru. Depois que Subaru desmaiou em frente à loja, o dono o ajudou a se recompor. Subaru ficou feliz pelo fato de um proprietário ter tido a coragem de se preocupar com ele, mas o fato de ele ter sido tão gentil a ponto de não perguntar para onde Satela tinha ido, deixou uma ferida profunda em seu coração. Ao sentar-se no chão de terra, Subaru limpou a água da franja e cerrou os dentes. O brilho daquela lâmina ainda assombrava sua mente, junto com aquele sorriso terrível que dançava em meio ao fedor de sangue. Ugh! A parte de trás da garganta de Subaru se contraiu e, quando ele se sentou, abraçando os joelhos, não conseguiu evitar que seu corpo tremesse. Ele tinha vivido uma vida completamente normal até aquele momento. Ele nunca havia experimentado tanto medo, tanto desespero. Ele não queria mais pensar. Ele não queria mais se lembrar. Ele queria voltar para dentro de sua concha e esquecer tudo. O brilho da lâmina, o braço voando, o grito, afundando em um mar de sangue, aquele cabelo prateado. Quanto menos Subaru queria pensar sobre isso, mais claramente suas lembranças voltavam a ele. Dominado pela angústia, Subaru ergueu o rosto para gritar, mas quando estava prestes a deixar tudo sair, a voz que se ergueu dentro de Subaru saiu cheia de dúvidas, e ele ficou olhando, atônito. No campo de visão de Subaru, com os olhos bem abertos, ele podia ver uma figura alta com pele de réptil, um humanoide parecido com uma fera que tinha apenas a altura de sua cintura, uma jovem dançarina com cabelo rosa, um espadachim com 6 espadas na cintura, e uma jovem com uma túnica branca e cabelos prateados que balançavam ao caminhar. Aqueles olhos violetas dela deram uma olhada em Subaru enquanto ela passava, mas ela desviou o olhar como se não estivesse interessada e continuou andando. Aqueles olhos de ametista, cheios de determinação, olhavam diretamente para a frente enquanto ela olhava para a estrada. Naquela postura galante, naquela beleza delicada, naquela garota que Subaru estava procurando, não houve mudança. Incapaz de gritar imediatamente, Subaru se levantou com dificuldade e foi atrás dela. Espere. Espere. Por favor, espere. Por um instante, a garota reagiu à voz dele e olhou de volta para Subaru com um olhar frio, como se estivesse olhando para um estranho. Subaru sentiu seu coração ser atingido pelo frio do olhar afiado dela. Ele não havia feito o que ela havia pedido. Ele a havia machucado. Ele ainda não havia se desculpado. Não havia como ele ser perdoado, mas mesmo assim Subaru foi atrás dela. Ele não sabia como ela se sentia.
No mínimo, ele tinha que saber o que ela estava pensando. Se ele fosse deixar que ele imaginava o que ela estava pensando o machucasse, ele preferiria ser machucado por ela de verdade, aqui nesta realidade onde ele podia sentir dor. Espere, por favor. Satella. Ele não tinha certeza do que queria dizer a ela se pudesse alcançá-la, mas quando a resposta a essa pergunta ficou clara em sua mente, Subaru chamou o nome de Satella como se tivesse acabado de se lembrar. Finalmente, parecia que a voz dele havia chegado até ela, porque quando ela estava começando a se afastar dele, a garota parou imediatamente. Subaru atravessou a multidão para alcançá-la e colocou a mão em seu ombro magro. Não, me ignore. É minha culpa ter ido embora e é minha culpa não ter lhe dado ouvidos, mas eu estava desesperado. Depois do que aconteceu, fui até a adega de saques, mas não consegui encontrá-la lá. Quando Subaru agarrou seu ombro, Satella olhou para ele com surpresa. Quando ela se virou e Subaru abriu a boca, o que saiu foi uma espécie de autodefesa que parecia cheia de desculpas. O que o fez perceber isso foram os olhos claros de Satella. O olhar dela não tinha emoção e, ao encará-lo, Subaru ainda sentia uma sensação de tranquilidade. Até onde ele podia ver, Satella não parecia estar ferida. Subaru sentiu isso como uma salvação. Desculpe-me por falar sobre mim. Estou muito feliz por ver que você está bem. O fato de que eles puderam se encontrar novamente fez com que Subaru sentisse uma felicidade simples. Havia tantas coisas sobre as quais eles tinham que conversar, mas, antes de tudo isso, Subaru sentiu como se nada do que ele havia feito tivesse sido em vão. Ele estava finalmente e profundamente aliviado. O que você acha que está fazendo? Mas enquanto Subaru encontrava essa sensação de tranquilidade, Satella estava incrivelmente irritada. Suas bochechas brancas estavam avermelhadas, enquanto ela torcia o corpo para tirar a mão de Subaru de seu ombro. Depois de dar um passo para trás e colocar algum espaço entre ela e Subaru, os olhos de Satella estavam cheios de hostilidade. Depois dessa reação inesperadamente severa, Subaru inconscientemente engoliu em seco. Ainda assim, essa reação fazia sentido. Do ponto de vista de Satella, ela deveria estar chocada com o fato de Subaru mostrar o rosto na frente dela. Não havia nenhum insulto grande demais para ela lançar sobre Subaru. Não sei quem você é, mas o que diabos está pensando ao chamar alguém com o mesmo nome da bruxa da inveja? Depois de ouvir essa reação, que foi além de qualquer coisa que ele poderia ter imaginado, tudo que Subaru havia construído para se proteger foi despedaçado. Diante dessas palavras inesperadas, Subaru sentiu como se o tempo tivesse parado. O som da multidão desapareceu. Tudo que Subaru podia ouvir era a batida violenta de seu coração e a respiração áspera da garota de cabelos prateados à sua frente, tensa e na defensiva. Ele sentiu como se todos os outros sons tivessem desaparecido, mas isso não era ilusão. O quê? Ao olhar em volta, Subaru percebeu que todos os que estavam ao redor daquele distrito comercial lotado, todos os pedestres na rua estavam olhando para eles. Todos pareciam abalados, e ninguém movia um único músculo, parados e quietos. Era como se a conversa entre Satella e Subaru tivesse assumido o controle de toda a área. Com seu olhar severo, Satella estava esperando a resposta de Subaru. No entanto, sem saber do que ele era culpado, Subaru não conseguia pensar em como responder. A razão pela qual Subaru pensou que Satella ficaria chateada e a verdadeira razão pela qual ela estava chateada eram diferentes. Vou lhe perguntar mais uma vez. Por que está me chamando pelo nome da bruxa da inveja? O que você quer dizer com isso? Foi assim que me disseram para chamá-la. Não sei quem lhe disse isso, mas seja quem for, isso é de um mau gosto incrível. Mesmo que não tenha sido você quem pensou nisso, já é ruim o suficiente ter concordado. Estamos falando da bruxa da inveja, a personificação de todas as coisas tabu. A maioria das pessoas hesitaria até mesmo em pronunciar tal nome, e você o está usando para me nomear. Com sua raiva exposta para todos verem, Satella, a garota de cabelos prateados lançou Subaru em uma tempestade de confusão.
Todos os outros ao redor pareciam estar balançando a cabeça, concordando com ela, e isso, mais do que qualquer outra coisa, provava que ela estava certa. Subaru não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Ele não conseguia entender o que ela estava dizendo. Subaru tinha acabado de chamá-la pelo nome. Mas Satela o repreendeu, e todos ao redor concordaram que ela estava certa. Se isso é tudo que você queria dizer, então vou seguir meu caminho. Não tenho tempo para lidar com você. A garota ficou olhando enquanto Subaru simplesmente permanecia onde estava, com a cabeça baixa. Ela então se virou e foi embora, com os cabelos dançando atrás dela, sem ter mais nada a ver com ele. Subaru pensou em chamá-la e começou a gritar o nome dela, mas a voz ficou presa na garganta, como se ela tivesse se fechado. Se Subaru chamasse o nome dela novamente, estaria cometendo o mesmo erro 2 vezes. Mas então, como ele deveria chamá-la? Ele hesitou, incapaz de decidir o que fazer. Subaru arfou. No topo da lona de um carrinho na lateral da rua, de uma posição apenas um pouco mais alta que Subaru, algo saltou. Um pequeno corpo foi puxado pela gravidade em direção ao chão e, assim que aterrissou, decolou com o vento. Aquela pequena rajada de vento, com roupas sujas e cabelos loiros, passou por entre a multidão com uma destreza divina e, a partir dela, um braço estendido escorregou para dentro do manto branco bordado com um falcão de uma certa garota. As duas se tocaram apenas por um instante, mas para aquela pequena rajada de vento, aquele momento foi suficiente. Quando o vento fez o manto voar para cima e a garota com o manto se virou, o vento saiu voando novamente. Não pode ser! A garota de cabelos prateados levantou a voz em sinal de choque e enfiou a mão em seu manto. Ela não conseguia encontrar o que estava procurando e, com os olhos arregalados, olhou na direção do vento que fugia rapidamente. Ao ver o distintivo adornado com dragões na mão daquele vento que passava rapidamente, Subaru gritou, Felt. Com o chamado de Subaru, o vento se agitou por um momento em hesitação, mas, sem diminuir a velocidade, voou rapidamente por um beco estreito. Tudo aconteceu tão incrivelmente rápido que Subaru só conseguiu ver por um instante o que aconteceu, mas tinha que ser. Eu fui pega. Foi por isso que você me parou. Vocês dois estão trabalhando juntos, gemeu a garota enquanto olhava para Subaru parado. A garota rapidamente virou a palma da mão em direção a Subaru, mas, aparentemente mudando de ideia, saiu correndo na direção em que o vento tinha ido pelo beco. Espere. Isso é um mal-entendido. Subaru saiu atrás delas pelo beco, na esperança de resolver as coisas. Enquanto corria, sua mente estava cheia de perguntas e dúvidas. Havia informações demais para processar, e sua mente em pânico não conseguia lidar com elas. Mesmo sem isso, ele tinha acabado de passar pela morte 2 vezes, e tudo em sua mente estava confuso. Tem que haver alguém lá fora que seja legal comigo. Por que diabos eu fui convocado para cá? Subaru gritou, cansado de que nada fizesse sentido, enquanto continuava correndo com passos inseguros pelo beco escuro. Subaru não tinha certeza de sua resistência, mas a uma curta distância, ele não achava que perderia para aquelas 2 garotas. No entanto, droga! Uma parede? Subaru cuspiu. Bem na frente dele havia um beco sem saída. Nenhuma das 2 garotas estava lá. Felt provavelmente poderia facilmente escalar uma parede como aquela, e ele achava que Satela teria sido capaz de fazer algo a respeito com sua magia. Eu poderia tentar subir para o outro lado, mas acho que não conseguiria alcançá-las. Subaru não podia se dar ao luxo de perder tempo aqui. Ele não tinha ideia de como se locomover na capital, portanto, se ele as perdesse aqui, seria impossível alcançá-las. Então devo ir para a adega de Sakis. Se Satela e Felt estão vivas, então Ron deve estar. Mesmo quando Subaru disse isso, ele sentiu que várias coisas estavam erradas e se contradiziam. Felt havia sido cortada. O pescoço de Ron foi cortado. Satela caiu em uma poça de sangue. Subaru teve seu abdômen aberto 2 vezes.
Como era possível que todos estivessem vivos? Não. Agora não é hora. Não posso perder tempo pensando. Neste momento, tenho que. Subaru seguiria em frente e se encontraria rapidamente com Ron. Era isso que Subaru tinha de fazer. Ele poderia pensar mais tarde. A melhor coisa a fazer agora era sair desse beco e ir para as favelas. Subaru se virou. Você só pode estar brincando comigo. Bem à sua frente, bloqueando a entrada do beco, havia 3 sombras, 3 pessoas, com roupas sujas e uma aparência rude e bárbara. 3 bandidos que usavam esses becos como área de caça. Era a terceira vez que Subaru os encontrava naquele dia. Dê um tempo. O que é preciso para que vocês aprendam? Cansado de ver aqueles 3 bandidos novamente, Subaru pisou furiosamente no chão. Essa era a terceira vez que eles se encontravam. Todas as vezes foi em um beco, 3 contra 1. Considerando que a primeira e a segunda tentativa foram infrutíferas, Subaru ficou surpreso que eles estivessem tão determinados a pegá-lo que tentariam uma terceira vez. Não tenho tempo nem paciência para lidar com vocês, seus idiotas. Saiam do meu caminho, agora. A situação atual tinha deixado Subaru realmente fora de si, mas havia também o fato de que, dado o que aconteceu da última vez, ele achava que deveria ser capaz de assustá-lo se gritasse. Pelo menos era o que ele pensava. Saia do meu caminho, ele diz. Ah! Não gosto de sua atitude. Você não entende, não é? Você não está em posição de nos dar ordens. Era 3 contra 1 da última vez e vocês ainda perderam como se não fossem nada. Acham que podem falar alto assim? Até mesmo os piores perdedores demonstrariam mais vergonha quando se lamentam. No entanto, os bandidos não pareciam ter medo de Subaru e continuaram a provocá-lo. Subaru mordeu o lábio diante das reações inesperadas. Até mesmo vilões de pequeno porte como esses tinham um senso de orgulho, pensou ele. Ele queria evitar perder mais tempo e correr o risco de perder Felt Sattler. Além disso, considerando o risco que uma briga implicaria, Subaru decidiu que deveria lidar com isso pacificamente. Tudo bem, faça do seu jeito. Eu lhe darei tudo o que tenho. É isso que você quer de mim, certo? Subaru conteve a irritação e levantou as 2 mãos no ar, mostrando que estava desistindo. Depois que Subaru mudou de atitude, todos os bandidos se entreolharam e caíram na gargalhada. O que é isso? Se você estava com tanto medo assim, deveria ter dito logo. Olha só esse cara. Não fale tanto se você só vai se curvar. Tanto faz. Se ele vai fazer o que dizemos, isso só facilita as coisas para nós, certo? Mas que covarde, não é? Subaru ficou irritado, mas apenas riu. Ele decidiu nomear o grupo de bandidos como burro, mais burro e o mais burro para se sentir melhor, e murmurou baixinho para que eles não o ouvissem. Assim que eu me encontrar com Sattler, vou pegar o Puck emprestado e fazer com que eles paguem. Quando Subaru estava prestes a colocar tudo o que possuía à sua frente, ele congelou. De tudo que aconteceu desde que Subaru chegou a esse novo mundo, esse foi o mais perturbador. Por quê? Na ponta dos dedos de Subaru, dentro de sua sacola plástica de loja de conveniência, havia um saco de salgadinhos crocantes. Com sabor de sopa de milho, eles eram um de seus favoritos e ele os havia pegado por capricho na loja para comer no lugar do jantar. Quando Subaru estava com Ron na adega de pilhagem, ele os havia mostrado como um ótimo lanche noturno, um ato do qual se arrependeu mais tarde. No entanto, a sacola ainda estava lá, tão cheia e lacrada quanto quando ele a comprou na loja. Eu não deveria ter mais isso. Ron comeu tudo, e eu reclamei, não sobrou nada. Tenho certeza disso. Porque os salgadinhos estavam de volta na sacola. Não havia nenhum vestígio de que ela tivesse sido aberta. Isso não era possível. Subaru sentiu seus pensamentos bloqueados por todos os lados. No entanto, nesse estado de bloqueio, Subaru ainda chegou a uma conclusão sobre o que estava acontecendo. Apesar de ter chegado a uma conclusão, ela não estava lhe fazendo bem. Assim que a ideia lhe ocorreu, ele a rejeitou como impossível,
Seu senso de razão negou a possibilidade. Ei, o que você está fazendo? O quê? Subaru de repente ouviu uma voz bem próxima a ele. Sem pensar, essa era a única maneira de reagir. Era um dos bandidos. O menor deles. Aquele que Subaru tinha acabado de chamar de o mais burro. Enquanto Subaru estava perdido em seus pensamentos, o mais burro se aproximou e colocou a mão no ombro de Subaru. Subaru se contorceu e afastou a mão dele. Saia do meu caminho. O que você disse? Em todos os sentidos da palavra, estou sem tempo para lidar com vocês. Tenho que verificar uma coisa. Vocês estão brincando comigo. Quando Subaru empurrou o mais burro para o lado e saiu do beco, os outros dois ficaram furiosos em seu caminho. Saia do meu caminho. Eu tenho um lugar para ir. Ele tinha que descartar essa teoria incrivelmente estúpida e impensável. Diante do grito de Subaru, os homens hesitaram um pouco. Se ele conseguisse atravessar e sair para a rua principal, provavelmente estaria fora de perigo. Depois de decidir isso, Subaru se abaixou para chutar firmemente o chão. No entanto. O quê? No momento em que Subaru colocou o pé no chão, ele se torceu. A força de suas pernas se esvaiu e ele caiu de joelhos. Ele estendeu as mãos para segurar a queda e amaldiçoou sua idiotice por tropeçar em um momento tão crítico. Que estranho. No momento em que Subaru tentou empurrar o chão para se levantar novamente, seus braços começaram a tremer. Ele não achava que conseguiria se levantar novamente. Ele achava que não conseguiria nem mesmo levantar o corpo. Bem, agora eu consegui, não consegui. Subaru olhou para trás ao ouvir aquela voz tingida de ansiedade, e então percebeu o que havia acontecido. Uma faca estava saindo de suas costas. Ah! Assim que Subaru se deu conta disso, uma dor insuportável o invadiu. Ele se engasgou. Foi uma reação natural à agonia abrasadora. Fui esfaqueado. 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 Mais burro, o que tinha a faca, atacou primeiro. Subaru não percebeu que ele sacou sua arma e, quando estava tentando passar por ele, foi esfaqueado nas costas. Essa dor era o mesmo tipo de tortura que ele havia experimentado nas últimas horas, mas não importava quantas vezes ele a experimentasse, ele não achava que seria possível se acostumar com ela. O quê? Você realmente o esfaqueou? Eu não tive escolha. O que você acha que teria acontecido se ele tivesse escapado para a rua? Pense no que teríamos de enfrentar se ele tivesse escapado. Espere. Não faça isso, seu idiota. Urgue. Sim, isso é ruim. Suas entranhas estão danificadas. Ele vai morrer. O gigante, burro, virou o corpo de Subaru e, ao fazê-lo, a faca foi enfiada mais fundo em suas costas. Ugh. Um sofrimento ainda maior foi acumulado sobre a dor já existente de Subaru e até mesmo a agonia da morte de Subaru foi impedida de sair de sua garganta. Subaru não podia pedir ajuda ou gritar de raiva. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. Ele apenas repetia suas respirações irregulares, sentindo como se fosse se afogar no próprio sangue que enchia sua garganta. A sensação nas mãos e nos pés de Subaru começou a deixá-lo, e sua consciência estava tremeluzindo fracamente como uma luz prestes a se apagar. Novamente, sua visão escureceu. Era o fim, como da última vez. O que você quer dizer com última vez? Subaru pensou consigo mesmo. O fato de que agora ele estava se apegando a uma ideia que antes considerava estúpida só o fez sentir-se ainda mais miserável. Mas se ele fosse se apegar a ela, poderia ir até o fim. Afaste seus pensamentos da morte. Antes de morrer, descubra o que está acontecendo ao seu redor. Seus olhos estão mortos. Seus braços e pernas também se foram. O que lhe resta é seu nariz e suas orelhas. Então é melhor usar os dois até a morte. Não importa o cheiro persistente que eu sinta. Não importa se tudo que ouço são insultos. Sinto o cheiro da lama da estrada. Sinto o cheiro de ferro do sangue que jorra de mim. Agora meu nariz está morto.
Ele está morto. Duvido que meus ouvidos também durem muito mais. E, pegue os objetos de valor. Aqui. Os guardas. Eles. Não. Se formos pegos, eu vou. Tudo que consegui captar foram esses trechos de conversa. Isso é ótimo e tudo mais, mas a parte do meu cérebro que eu preciso para descobrir o que isso significa já está morta. Estou morrendo, então apenas escutei. Não sei se vou me lembrar. O que significa lembrar? Porque eu quero me lembrar. O que significa querer? Porque, o que? Quando o cérebro de Subaru morreu, suas outras funções foram logo em seguida. No final, com um leve som de algo sendo retirado dele, algo raspando. Subaru perdeu a vida pela terceira vez. Quando a consciência de Subaru despertou, ele estava na escuridão. Mas ao perceber que era uma escuridão criada por ele mesmo, abriu as pálpebras fechadas. A luz brilhante do sol queimou seus olhos. Subaru gemeu um pouco e colocou a mão sobre os olhos. Então, garoto. O que você acha da Able? Era uma pergunta que Subaru já estava acostumado a ouvir, em uma voz com a qual ele já estava familiarizado, e que foi dirigida a ele. Suas orelhas estavam em perfeito estado de funcionamento. A agitação da rua principal era barulhenta e completamente diferente do silêncio que o cercava pouco antes do fim. Era assim que as coisas aconteciam, apesar do fato de que, em termos de distância, o silêncio estava em um beco a apenas uma curva da rua principal. É patético o fato de eu não conseguir chegar a mais de uma rua de distância. O dono da loja franziu a testa por não ter recebido uma resposta à sua pergunta. Quando Subaru viu a cicatriz branca esticada em seu rosto, achou que ela o fazia parecer ainda mais vilão. Mas Subaru sabia que ele era, na verdade, uma pessoa muito gentil e atenciosa, obcecada por sua filha. É claro que ele provavelmente não se lembrava do que Subaru fez. Pensando nisso, ele se voltou mais uma vez para o proprietário da loja com cicatrizes. Quantas vezes você já viu meu rosto até agora? O que você quer dizer com quantas vezes? Eu nunca o vi antes em minha vida. Do jeito que você se destaca, acho que eu não esqueceria você e essa expressão horrível que você tem se já tivesse visto você antes. Eu não precisava ouvir essa última parte sobre minha expressão, sabe? De qualquer forma, qual é a data de hoje? Estamos no dia 14 de Tammuz. A essa altura, de acordo com o calendário, já estamos na metade do ano. Estou vendo. Tammuz, hein? Subaru não fazia ideia do que aquela data deveria significar. Para começar, ele não tinha ideia de como eles fechavam o calendário neste mundo. Provavelmente era demais esperar que eles seguissem um calendário solar, mas ele não podia ter certeza. Enfim, garoto. O que você acha da Able? O dono da loja foi paciente enquanto Subaru ficava em silêncio, mas para ele ter que lidar com alguém por tanto tempo apenas para comprar uma única maçã. Ele parecia estar chegando ao seu limite. Seu rosto estava começando a se contorcer. Para começar, esse era um cara que não ficava muito bem com um sorriso. Quando ele se esforçava ao máximo para sorrir, provavelmente o efeito era o de afugentar os clientes, e Subaru achava que o Deus que colocou esse homem nessa profissão era realmente um Deus cruel. Quanto à resposta de Subaru à pergunta do dono da loja, ele colocou a mão no quadril e estendeu o peito com orgulho. Sinto muito, mas estou tão falido quanto o céu é azul. Então deu fora daqui. O grito do dono da loja foi suficiente para jogar Subaru para trás, e ele saiu dali com pressa. Eu realmente não posso voltar àquela loja por um tempo, pensou Subaru, com os dois significados em mente.